Olá, aluno! Meu nome é Henrique Sodré. Vou estar trabalhando com vocês agora as questões da prova da manhã para técnico da área de saúde aplicada pela IADES para a Secretaria de Saúde. Certinho? Então, nós vamos verificar as questões de informática. Acompanha comigo aqui no slide. Então, técnico em enfermagem ou técnico de saúde, manhã, prova tipo A. Henrique Sodré Informática. No Microsoft Word, o botão formatar pincel e a tecla de atalho que está sendo aplicada aí, Ctrl Shift C, só lembrando que Ctrl Shift C é para copiar a formatação. Copiar formatação. Certo? E após copiar a formatação, caso eu queira colar, eu posso utilizar Ctrl Shift V. Ctrl Shift V seria então para colar a formatação. Colar a formatação. Então, como assim? Olha, o que ele vai cobrar é justamente, né, esse botão de copiar a formatação, o pincel. Na verdade, é pincel de formatação, tá? O botão. Então, se você for aqui ao Word, fazendo aqui um zoom, vocês podem perceber que na guia página inicial, se for Word 2010 ou 2013, como assim, ó? Dá uma olhadinha aqui. Lembrando, Word 2007, guia início. Essa guia início para o Word 2010 e 2013, ela equivale à guia página inicial, tá bom? A questão não aborda essa questão das guias, mas só para que vocês possam se localizar e que vocês possam então assimilar esse conteúdo. Então, Word 2007, guia início. 2010, 2013, guia página inicial. Vamos acompanhar aqui então? Vou acessar a guia página inicial, vocês podem perceber que tem um botão pincel de formatação. Perceba que ele já indica inclusive a tecla de atalho. Ctrl Shift C, copiar a formatação. Ctrl Shift V, colar a formatação. Como assim copiar e colar a formatação? Tipo, eu tenho aqui a palavra Brasil, certo? 2 vezes. Aplico aqui uma formatação. Digamos que eu vou aplicar um negrito, um sublinhado e uma cor da fonte. Caso eu ache interessante essa formatação ser aplicada em outros locais ou um outro local do meu documento, eu posso clicar ou selecionar e clicar aqui no botão pincel. Quando eu clico, eu posso levar essa formatação então para essa palavra, caso eu queira. Tranquilo? Sem mistério, copie a formatação e cola em outro local. Bom, vamos verificar então a questão. No Word, o botão, então perceba que aqui ele não falou sobre versão, né? O botão do menu área de transferência, bom, sendo um pouco mais detalhado, é do grupo área de transferência, né? Como assim? Se a gente for verificar aqui, olha só, outra coisa que a gente precisa comentar. Essa parte aqui de cima, né, são as guias, são as abas. E o que acontece? Quando eu clico numa guia, aparece então todo um conjunto de botões. Vocês podem perceber que esses botões são divididos em retângulos, tá vendo? Esses retângulos são chamados de grupos. Então você tem o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo. Perceba que esses 3 grupos citados pertencem então à guia página inicial, ok? Bom, então voltando lá na questão, né, ele vai falar sobre essa questão do grupo. No Word, o botão formatar pincel do menu área de transferência, o grupo, serve para, então, letra A, copiar uma área selecionada do documento e colocá-la na área de transferência. Então, o que acontece? Ele vai fazer isso daí? Não. Na verdade, o que acontece? Ele não copia uma área selecionada, ele copia o que? A sua formatação. Letra B, recortar uma área selecionada do documento e colocar na área de transferência. Errado. Por que está errado? Porque essa é a funcionalidade do recortar, né? Então, essa funcionalidade letra A é do copiar. Então, letra B, recortar uma área selecionada do documento e colocar na área de transferência, funcionalidade recortar. Letra C, copiar e recortar uma área selecionada no documento
e colocá-la em outro local do documento. Errado, né? Imagine, eu vou copiar e recortar, né? Ou seja, você tem um copiar e você tem um recortar. São duas funcionalidades diferentes. Bom, vamos aí para a letra D. Copiar e colar uma área selecionada no documento. Errado, né? Ou seja, o pincel não serve para copiar e colar, né? Digamos assim, o texto ou imagem. Para que serve o pincel de formatação? A resposta é a letra E. Copiar a formatação de uma área selecionada, de um texto, uma imagem, né? No caso, um texto, e aplicar a outra área. Então, copiar a formatação de uma área selecionada, né? Um texto, no caso, e aplicar essa formatação a uma outra área. Resposta letra E. Questão bem tranquila. Vamos aí para a próxima questão. No que se refere à política de segurança, é correto afirmar que ela serve para definir. Bom, aí o que a gente precisa saber para poder responder essa questão? O detalhe é que você vai acessar o que se chama de cartilha de segurança da CERT.br. Como assim? Gente, você vai acessar então na internet o endereço cartilha.cert.br. É uma cartilha que é disponibilizada por esse centro de estudo chamado cert.br. Essa cartilha é muito interessante, cai bastante em prova. Você vai fazer o download e vai dar uma lida. Algumas questões, né, que aparecem em provas de concurso são extraídas da cartilha. E nesse caso aqui você vai perceber claramente que o examinador, ele então tirou alguns detalhes da cartilha para elaboração de algumas questões. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, lá na cartilha tem política de segurança. O que é política de segurança? Que é o que está pedindo a questão. Define os direitos e as responsabilidades de cada um. Em relação à segurança dos recursos computacionais que utiliza e as penalidades às quais está sujeito, caso não cumpra, então, essas responsabilidades. Então, essa é a política de segurança. Define os direitos e as responsabilidades de cada um. Política de senhas. Define as regras sobre o uso de senhas nos recursos computacionais, como tamanho mínimo, máximo, regra de formação e periodicidade de troca. Né? Vocês conhecem a ideia de que uma senha deve ser trocada periodicamente. É o recomendável. Política de backup. Define as regras sobre a realização de cópias de segurança, como tipo de milha utilizada, período de retenção e frequência de execução. Política de privacidade. Define como são tratadas as informações pessoais, sejam elas de clientes, usuários ou funcionários. Política de confidencialidade. Define como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas a terceiros, né? Confidencial, se pode ou não ser passado a terceiros. Política de uso aceitável, também chamada de termo de uso ou termo de serviço, define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e a responsabilidade de quem utiliza e as situações que são consideradas abusivas. Bom, nós vamos precisar conhecer essas políticas, depois vocês vão ler com mais cuidado, né, na cartilha. Isso não é comum de aparecer em prova. O que é mais comum é a política de segurança, que foi justamente o que apareceu na prova como alternativa correta. Então, perceba que na questão ele fala: no que se refere à política de segurança, é correto afirmar que ela serve para definir. A resposta é justamente a letra A. Política de segurança é para definir os direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança dos recursos computacionais utilizados e as penalidades às quais ele está sujeito caso não seja cumprida. Ou seja, ele copiou, ele pegou da cartilha de segurança e colocou aqui na questão. Mesma coisa vai aparecer para as alternativas. No caso, a letra B. Letra B, as regras acerca do uso de senhas dos recursos computacionais com tamanho mínimo e máximo,
regra de formação e periodicidade de troca. Nós sabemos aí que é a política de senhas. Letra C. As regras quanto à realização de cópias de segurança, como tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de execução, é a política de backup. Tranquilo. Vamos aí para a letra D. Como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se podem ser repassadas a terceiros. Tranquilo, repassadas a terceiros, né? É a questão da política de confidencialidade. E a letra E, as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem utiliza e as situações que são consideradas abusivas. Então, é a política de uso aceitável, certo? O que é abusivo ou não? Qual é o uso aceitável? Tranquilo? Então, a resposta da questão é a letra A. Beleza, vamos aí para a terceira questão, terceira e última questão dessa prova aí para técnico da área de saúde. Existem diversos tipos de códigos maliciosos. Então, tá vendo que ele vai abordar sobre códigos maliciosos. Galera, mesma coisa. Essa questão também você teria lá na cartilha de segurança, no glossário, algumas definições. Nós vamos pegar essas definições que tem lá no glossário para a gente poder verificar. Você vai perceber que a leitura dessa cartilha, além de ser importante para o seu dia a dia, é importante para as provas de concurso. Vamos dar uma olhadinha aqui então? Olha só, o que você tem nas definições. Primeira definição, o cavalo de Troia, ou chamado Trojan Horse. Tipo de código malicioso, tranquilo. Programa normalmente recebido como um presente. Daí a ideia, né, da mitologia grega envolvendo o cavalo de Troia. Por exemplo, um cartão virtual, um álbum de fotos, protetor de tela, jogos, etc. Que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, então, o cavalo de Troia ele tem a função clássica dele. Vamos dar uma lembrada, olha só. Essas aulas, né, na parte de segurança da informação, estão disponibilizados os vídeos para que você estude, né, se aprimore, mas vamos lembrar aqui um detalhe. O cavalo de Troia tem a função clássica, que é permitir a invasão ao computador. Mas existem funções não clássicas, como roubo de senha. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. O que você tem? Que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário, certo? Ou seja, o cavalo de Troia, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções. Além da função clássica, tem outras funções, né, consideradas não clássicas. Vírus. Vírus era a resposta da questão. Né? Novamente caiu vírus aí. Na prova da semana passada também foi pedido a questão de vírus. Então, programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros programas e arquivos. Opa, o vírus torna-se parte de outros programas e arquivos. Então lembra que nas aulas gravadas nós falamos sobre os códigos maliciosos, na superaula também nós falamos, né, sobre essa parte dos códigos maliciosos. É muito importante essa parte da cartilha de segurança, que você estude sobre esses conceitos, né? Códigos maliciosos e meios de proteção. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente? Então, vírus, programa ou parte de um programa, né? Ou seja, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópia de si mesmo, tornando-se parte de outros programas e arquivos. O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Né? Caiu isso na semana passada. Para que se possa tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Importante, o vírus cai bastante prova. Outro código malicioso é o spyware. Tipo específico de código malicioso. Programa projetado para monitorar as atividades de um sistema. Opa, ó, o espião, né? Então, spyware.
Spy, qual que é a tradução de spy? Espião. Então, esse espião, ele monitora as atividades de um sistema e envia as informações coletadas para terceiros. Quais são os tipos de spywares principais? O keylogger, o screenlogger e o adware. Devia ter um espaço aqui, né? Foi mal, devia ter um espaço. É e-adware, né? Keylogger, screenlogger e adware. São alguns tipos específicos de spywares. Então, o spyware ele coleta informações, né, do que você utiliza no seu computador, da sua navegação na internet, para enviar isso de forma não autorizada para um terceiro. Nós temos aqui agora o backdoor, programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Normalmente esse programa é colocado de forma a não ser notado. Então, basicamente, o que eu explico? Olha só, que o Trojan, ele é um código malicioso que facilita primeiro o quê? Invasão. Vão ser utilizadas técnicas que permitem, que facilitem a invasão para a pessoa mal intencionada. Então o Trojan facilita a primeira invasão. Feita a primeira invasão, é possível instalar então um código malicioso que vai facilitar o retorno ao computador. O retorno dessa pessoa mal intencionada para o computador. Quem é que pode me facilitar o retorno? Aí nós temos o backdoor e o rootkit. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então o Trojan facilitou a primeira invasão. Agora o backdoor, ele permite o retorno ao computador, certo? Como também o rootkit. O rootkit, ele também permite o retorno ao computador. Só que no rootkit você vai retornar ao computador com acesso VIP. Como assim com acesso VIP? Você vai ter privilégios de administrador, certo? Então o rootkit ele pode facilitar o retorno ao computador, tendo privilégios de administrador, diferente do backdoor. E o rootkit, lembrando, permite, digamos assim, mascarar a presença, ocultar a presença do invasor no computador e também de um código malicioso. Tranquilo? Vamos dar uma lembrada nisso aqui? Então, o rootkit, olha lá, ó. Conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença, de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. É importante ressaltar que o nome rootkit não indica que as ferramentas que o compõem são usadas para obter acesso privilegiado em um computador, mas sim para manter o acesso privilegiado em um computador previamente comprometido. Ou seja, o Trojan ele facilitou a primeira invasão, você conseguiu de alguma maneira ter acesso privilegiado. O rootkit ele permite você manter esse acesso privilegiado, né, para facilitar esse retorno de forma VIP, digamos assim. Tranquilo? Então, vamos voltar lá, vamos verificar a resposta da questão. Questão ele fala: existem diversos tipos de códigos maliciosos, entre eles o spyware. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o spyware consiste em: letra A, programa que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Bom, nós já sabemos que esse é o Trojan, né? Nós sabemos que esse aí é o Trojan. Pulei aqui, foi mal. Na animação, esse aqui é o Trojan, tá vendo? Letra A. Letra B. Programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso. Opa, quem é esse? O vírus. Se propaga inserindo cópia de si mesmo, tornando parte de outros programas e arquivos. Então, a letra B fala sobre o vírus. Letra C, a resposta da questão vai falar sobre o spyware. Programa projetado para monitorar as atividades do sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Vamos aí para a letra D. Programa que permite o retorno
Pode ser o backdoor rootkit. Retorna um computador de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. No caso, é o backdoor, né? O simples. E letra E, conjunto de programas. Opa, conjunto de programas dá a ideia então de kit, né? Conjunto de programas e técnicas, kit, conjunto, que permite esconder e assegurar a presença. Opa, esconder e assegurar a presença de invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Que é esse aqui, o rootkit. Tranquilo? Então, galera, nós finalizamos aqui as questões da prova da manhã para técnico da área de saúde. Espero que vocês tenham gabaritado as questões e um abraço para todos.